Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre por que eu decidi estudar teologia, né? No caso, formalmente, hoje eu estou ingresso em uma faculdade de teologia. Eu vou querer trazer aqui para vocês um pouco do histórico da minha vida, né? Não muito abrangente, claro. E vou trazer vou dizer assim, esse chamado, né, para cursar a teologia, ele foi se desenvolvendo na minha vida desde quando eu me batizei. E também, né, como eu fui vendo os frutos realmente, assim, na minha vida, me conduzindo tudo a isso, né. Então, eu me chamo Wesley Gama, né, e se você já me conhece, eu peço que você se inscreva aqui no canal. E assim, eu fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, caso você não saiba, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu fui batizado ali com 18 anos. Na época que eu tinha 18 anos, eu estava e a minha chegada dentro da Igreja Adventista foi bem interessante, né? Basicamente, assim, foram frutos de muitas orações que realmente eu vi Deus me direcionando até a igreja. E na época eu estava cursando nutrição. Eu já falei em outros vídeos aqui, né, um pouco sobre isso, mas eu cursava nutrição. E quando eu entrei na igreja, eu comecei a participar, né? Eu comecei a ser muito mais ativo, assim, na forma de me expor. Então, dentro da igreja adventista, caso você não seja adventista, né? Dentro da nossa igreja nós temos a escola sabatina, que acontece antes do culto no sábado, né? Geralmente acontece antes do culto nos sábados, embora tenha igrejas que possam fazer em outros horários, né? E eu participava dessas classes e eu era muito ativo, sabe? Eu gostava muito de falar, de expor minhas opiniões e tudo mais. E logo eu fui ganhando, assim, eu vou dizer assim, a minha postura, né, acabou atraindo a atenção de algumas pessoas dentro da igreja. E essas pessoas começaram a dizer: nossa, Wesley, você tem uma boa desenvoltura, você fala bem, você tem um interesse realmente de estudar a palavra, de se aprofundar e etc. E você deve cursar teologia, né? Eles diziam isso. Só que assim, eu na época eu estava estudando nutrição. Teve até um período ali, mais ou menos, quando eu estava, acho, no meu terceiro semestre de nutrição, que eu fiquei pensando, nossa, eu realmente vou abandonar o curso, vou sair, vou fazer teologia. Mas isso não se concretizou, né? E logo, muito cedo, né, assim, eu fui batizado com 18, eu acho que assim, ainda com 18 anos, com 19, eu já estava sendo convidado para pregar em outras igrejas adventistas e tudo mais, e geralmente quando eu ia as pessoas falavam, olha, você tem que estudar, você tem que fazer teologia e tudo mais, mas eu sempre dizia não, né, eu falava assim, não é para mim, eu já estou fazendo a faculdade, eu já tenho outros planos. Acontece que 3 anos depois, né, que eu ingressei no curso de nutrição, eu acabei abandonando o curso, mas não foi para estudar teologia. Eu acabei fui estudar coisas da área de tecnologia, né? Hoje eu ainda trabalho na área de tecnologia. Mas ao longo desse tempo de vida, né, eu fui vendo diversas vezes. Hoje eu entendo que era, digamos assim, convites divinos, né, para que eu estudasse essa área mais a fundo, que eu realmente me dedicasse aos estudos teológicos. Mas eu sempre dizendo não, né? Até que durante, assim, a minha vida, né, as minhas participações na igreja, principalmente eu vou colocar, assim, nos últimos 4, 5 anos, eu fui vendo algumas coisas que realmente começaram a me chamar muito mais atenção para isso. E que eu diria aí que foram, assim, frutos realmente de que não... O que é que eu quero dizer aqui, né? Tentar explicar de uma maneira mais aberta, né? Por um lado, eu via pessoas dizendo, né? Olha, você tem que fazer teologia, tudo mais, você tem que estudar essas coisas. Eu via pessoas falando. Mas eu ficava assim, deve ser porque eu gosto de estudar a Bíblia, deve ser porque eu explico bem algumas coisas e as pessoas percebem isso e elas dizem isso, não porque talvez elas queiram realmente que eu faça, não porque elas acham que é o certo, mas talvez porque seja algo que na cabeça delas está mais relacionado. Ele gosta de estudar a Bíblia, logo ele precisa fazer o curso de teologia, como se fosse assim uma relação lógica, sabe? Contudo, eu de certa forma eu não via muitos frutos, assim, vou colocar assim, algo que realmente me despertasse para isso, mas nesses últimos anos eu fui começando a perceber e foi o seguinte: eu comecei a congregar na igrejinha, numa igreja bem... Antes eu congregava em igrejas grandes e tudo mais, com muitos membros e tal, mas isso, eu acabei saindo de onde eu morava, né? Eu morava no Ceará, vim para o interior da Bahia,
morava em Fortaleza, no Ceará, né? Eu estudava inclusive na UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, e aí eu me mudei para o interior da Bahia. E eu comecei a congregar numa igrejinha bem pequena. E ali eu comecei a perceber esse meu lado, né, sendo mais aflorado e trazendo frutos mais visíveis, né? E teve assim algumas coisas que me chamaram muita atenção. Por exemplo, dentro da nossa igrejinha, eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham dúvidas, né? Tipo, como eu estava muito mais próximo ali das pessoas, muitas pessoas tinham dúvidas de coisas assim realmente aos meus olhos simples, mas nos olhos dela não eram tão simples, coisas relacionadas à Bíblia, e que a minha função ali naquela igreja foi essencial para que aquelas pessoas elas ganhassem um conhecimento mais aprofundado das Escrituras, né? O que é que eu quero dizer? É como se eu não tivesse ali naquele local, aquelas pessoas elas continuassem com ignorância em alguns pontos e que a minha presença ali, hoje eu entendo que foi a mão de Deus, né? Me colocando na igreja que eu estou hoje, porque realmente o local que hoje eu vivo foi fruto de orações, né? E eu comecei a perceber isso, que muitas pessoas tinham essas dúvidas, então a minha presença ali ajudava essas pessoas a sanar essas dúvidas. A vida de membros da igreja iam sendo transformadas, eles iam ganhando uma compreensão bíblica mais aprofundada, iam ganhando interesse para estudar mais a palavra de Deus. Inclusive, tem uma irmã da nossa igreja que ela fala muito o seguinte, que muitas vezes ela estava com dúvidas, né? Ela estava orando em casa, ela orava em casa, né? Muitas vezes, e quando eu era chamado para passar a mensagem, né? As minhas mensagens respondiam às dúvidas dela. Olha que coisa interessante, né? E ela não falava essas dúvidas para mim, né? Isso eu fui sabendo depois, né? Às vezes eu fazia a mensagem, seja na escola sabatina ou seja no culto, né? E essa irmã chegava para mim e falava assim: meu irmão, eu estava orando exatamente por isso e você chegou para mim e trouxe uma mensagem que respondia às minhas dúvidas. Isso aconteceu assim dezenas de vezes, né? Outros irmãos também, né, que tinham dúvidas ali sobre algum tema, sobre algum termo, eu chegava e ensinava isso, as pessoas ganhavam a compreensão melhor das escrituras e a vida delas iam sendo transformadas por isso. E foi nesses aspectos que eu realmente vi assim a mão de Deus me direcionando, sabe, para isso. Não mais no sentido de frutos, né? Eu estava vendo frutos sendo gerados através da forma como eu estava agindo ali na nossa igreja. E teve um episódio assim muito marcante para mim, dois episódios muito marcantes, além desse, né, dessa irmã. O primeiro foi de um pastor que eu estava fazendo uma série de pregações, né, um evangelismo na nossa igreja. Para quem é adventista, foi em uma missão Caleb, eu não vou lembrar o ano. E durante aquela mensagem teve o pastor da nossa igreja, o pastor, né, ele chegou lá, ele chegou e eu fiquei um pouco nervoso, perguntei se ele não queria assumir a mensagem, ele não, pregue e tudo mais, né? E depois que eu preguei, né, eu fui conversar com ele, eu perguntei: e aí, pastor, o que é que você achou? Tava tudo ok e tal? E ele chegou para mim e falou assim: irmão, ele dizendo, né, ele falou assim: irmão, eu sou pastor e fazia muito tempo que eu não via uma mensagem tão bíblica como a sua. Cara, sabe, tipo, isso me marcou muito. Essas coisas começaram a me marcar muito porque eu olhava e eu falava assim: olha, e ele disse para mim, ele falou assim: olha, meu irmão, eu acho que na sua vida se manifesta um dos dons que a palavra de Deus descreve, né, que seria o dom do ensino, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, de passar isso para as pessoas. Nunca ninguém tinha me falado isso, eu nunca tinha, digamos assim, aberto meus olhos para isso. Mas isso começou a me chamar a atenção. Eu comecei a ficar mais atento com isso, né? E aí eu fui percebendo esses frutos dentro da igreja. E vidas da nossa igreja, né, sendo transformadas ali. Mas eu também percebi o seguinte: teve um momento teve uma época que eu fui chamado para pregar em uma outra igreja aqui da região, né? Na igreja central da região aqui onde eu moro. E, assim, eu ia ali talvez uma vez a cada trimestre, etc. E eu levei algumas mensagens naquela igreja. Pouco tempo depois, eu acho que foi agora em 2026, ou foi no final de 2025, não lembro, né? Caso você esteja vendo esse vídeo muito futuramente, esse vídeo foi gravado em agosto de 2026, né? Mas eu acho que foi nesse ano, ou no finalzinho do ano passado, de 2025, que teve uma série de batismos, né? Muitas pessoas foram batizadas ali, eles reuniram ali o batismo de várias pessoas em um momento só. E enfim, aí teve esse batismo
E logo na saída da igreja formou uma fila, né, dos batizados pra gente cumprimentar e tudo mais. E quando eu tava passando por ali, cumprimentando as pessoas, teve um irmão que ele me parou e ele disse assim: irmão, esse meu batismo foi fruto da sua pregação. Você uma vez pregou aqui, aquela pregação mexeu comigo, eu me despertei e eu decidi ser batizado fruto da sua pregação. Gente, né, eu até me arrepiei aqui, né? Você imagina, sabe quando você olha pra sua vida e você diz assim, cara, isso aqui é sobrenatural, isso aqui não é humano, isso aqui é algo mais, sabe? Foram nesses momentos que eu comecei a perceber isso. Então eu comecei a orar, eu vou trazer depois um outro vídeo explicando mais sobre isso, mas eu comecei a orar, e Deus ele foi me mostrando de várias formas, né, que eu deveria estudar isso, né? Deus ele foi me mostrando de várias formas, não foi uma coisa que um dia eu acordei, cara, acho que eu vou me matricular no curso de teologia, né? Deus ele foi me mostrando de várias formas, Deus ele foi me orientando como eu deveria estudar, né, na instituição que eu deveria estudar. Deus ele foi me orientando de várias formas. E por que eu trago isso aqui para vocês? Porque eu falo o seguinte, primeiro, irmãos, nós precisamos ser guiados na forma como Deus quer guiar a nossa vida. Nós precisamos ter a sensibilidade, né, e eu falo muitas vezes, já trouxe alguns vídeos aqui no canal, que a gente tem que se permitir, a gente tem que abrir mão de nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes, todas as vezes que as pessoas falavam isso para mim, eu dizia, não, eu não quero, não é para mim. Muitas vezes eu dizia que eu não queria mesmo, porque realmente eu não queria, né? Eu não queria, digamos assim, essa responsabilidade para mim, eu vou colocar entre aspas, né, esse peso na minha vida, eu não queria, né? Porque, poxa, eu vou estar manejando, recai sobre mim uma autoridade muito maior em relação ao estudo das escrituras, né? Só que aí eu percebi que isso não foi algo que veio de mim, foi algo que, vou dizer assim, Deus derramou esse dom sobre mim, Deus colocou essa responsabilidade sobre mim, e eu fui vendo ele me chamando, e conforme eu fui orando, eu fui vendo ele respondendo, e a minha decisão foi assim, tá bom, Senhor, eu me coloco em tuas mãos para que você me guie, para que eu possa realmente fazer a tua vontade. Então, gente, nós precisamos, né, desenvolver essa sensibilidade de nos colocarmos nas mãos de Deus para que Ele guie a nossa vida. Para que a gente faça a vontade dEle e não faça a nossa vontade. Né? Para que a nossa vida realmente comece a ser guiada pelo Espírito de Deus. E um outro ponto que eu destaco aqui é que eu comecei a perceber isso através de manifestação de dom espiritual. Né? A igreja adventista, tem igrejas que não creem muito de que ainda esses dons se manifestam, mas nós cremos que os dons espirituais se manifestam. E eu fui percebendo isso, e gente, cada um de nós, quando nós aceitamos a Cristo, somos batizados e recebemos o Espírito Santo, né, no momento do nosso batismo, que a gente recebe uma porção do Espírito ali no momento do nosso batismo, todos nós recebemos dons. Todos nós recebemos dons. E nós temos que ter a sensibilidade de nos colocar, participar da obra de Deus, e conforme a gente for vendo esses dons se manifestando em nossa vida, conforme a gente for tendo evidência de que tem um dom espiritual sendo manifestado em nossa vida, que a gente se entregue mais a Deus em relação a isso, que a gente abrace isso com responsabilidade e honre a Deus através do que Ele está colocando em nossas mãos. Então, meus queridos, eu trago esse vídeo aqui para vocês, né? Tanto para contar um pouco da minha história, para vocês conhecerem mais sobre quem eu sou, sobre esse canal, né? Do porquê eu estou trazendo esses conteúdos, né? Eu trago esses conteúdos aqui em respeito àquilo que eu vi Deus me chamando, sabe? E isso muda completamente as motivações do porquê eu tenho esse canal. Isso me inspira a trazer vídeos e cada vez mais e tal. E já eu trazendo esses vídeos, muitas pessoas chegam pra mim e dizem, nossa, irmão, seus vídeos estão sendo muito bons, né? Teve uma pessoa que uma vez comentou aqui, nossa, esse tipo de vídeo que eu tava precisando, isso me despertou, sabe? São essas coisas que a gente percebe que a nossa vida não se resume às coisas desse mundo. A gente precisa se entregar para a obra que o Senhor está nos chamando. Então, meu querido, se você chegou até aqui, eu peço primeiramente que você se inscreva, mas também que você reflita, né, no que Deus está chamando a sua vida. Será que Deus está te chamando para alguma coisa e você precisa tomar uma decisão? Será que Deus ele tem um plano que Ele já está mostrando para a sua vida e você está rejeitando? Não demore. Não demore para aceitar o chamado do Senhor. Se entregue para Ele, né, permita com que Ele direcione a sua vida. E se você quer continuar estudando a palavra de Deus, mais uma vez eu peço que você se inscreva aqui no canal e eu vou deixar mais um vídeo aqui na tela para que você continue estudando sobre a palavra do Senhor. Espero te ajudar nessa jornada. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.